Todos esses aspectos são todos eles ligados à impermanência, a gente não opera com isso. Aí nós usamos essa noção da tela e da pintura, né, do quadro, do que está escrito no quadro, do que tem no substrato. A gente usa essa noção e naturalmente nós vamos convergir para o substrato, ou seja, tomar refúgio nessa dimensão, e a partir de lá nós nos movemos, né? Essa é a teoria. Agora, além disso, a gente precisaria ter uma instrução de como praticar, como avançar por pedaços dentro disso. Essa instrução, se a gente não pratica, ela é essencialmente inútil, né? É mais ou menos assim: você, para fazer pão, você precisa de 1 quilo de farinha, precisa de fermento, precisa de... Aí a pessoa tem uma instrução direitinho, só que a pessoa não vai colocar aquilo em marcha. Aí tá bem, aquilo fica como uma motivação para um tempo seguinte, né? Agora, como nós estamos dentro de um retiro desses, né? Então eu acho que vale essa noção da gente avançar por dentro disso, transformar isso eventualmente no futuro numa motivação, né? Então a gente pode seguir assim, olhando algumas coisas mais detalhadas, com essa aspiração de que isso gere no futuro uma conexão com a prática, né? Que a gente sinta que deveria examinar isso. E na medida em que a gente vai também olhando esses aspectos, a gente sempre desbloqueia alguma coisa, né? Sempre desfaz algum obstáculo que a gente tenha montado a nível de karma, né? Assim. A minha sugestão é que a gente retome os 8 pontos, né? E agora reforce a questão da compreensão da natureza Vajra. Se a gente não compreender de um modo vivencial a questão da natureza Vajra, a gente vai ter dificuldades assim, concretas de avançar os itens seguintes, né? Assim, dificuldades do tipo, não tem como. Assim. Então essa etapa dos 8 itens do Prajnaparamita, ela é crucial, né? A gente tinha que, numa linguagem da mente, a gente precisaria acionar lucidez. Lucidez no Prajnaparamita é Rigpa. Eu precisaria ter capacidade de olhar com sabedoria o que acontece em volta, né? Uma linguagem mais ampla já nem é uma questão de mente, é uma questão de mandala. Mandala opera na região da paisagem. Então aqui as coisas, o que nós vamos poder fazer vai ficar completamente na dependência de se nós repercutimos dentro da paisagem ou não. Então, por exemplo, nós podemos olhar o roteiro de 8 itens e mais ou menos entender isso. Enquanto nós entendemos, nós olhamos em volta e o mundo segue separado. Então, a nível de mente eu alcanço, a nível de paisagem eu não alcanço. Se eu não alcançar a nível de paisagem, eu não consigo fazer as etapas seguintes. Porque é como se nós estivéssemos trabalhando, nós estamos gerando uma habilidade em níveis crescentemente sutis. Então a questão de conduzir a mente já não é mais o problema para nós. Eu imagino que para vocês não tem mais esse problema. Assim, então, botar a mente aqui, botar a mente ali, fazer isso, aquilo, nós já estamos fazendo. Só que nós continuamos a um outro nível da própria operação da mente, nós continuamos construindo a experiência de samsara ao redor. A gente continua construindo, os nossos olhos continuam vendo samsara. Então nós precisamos cruzar isso. Isso significa entrar na mandala do Prajnaparamita. Numa linguagem do Vajrayana com sinais, pelo menos 1.200.000 recitações de Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha, né? Esse mantra é meio comprido, assim, né? Porque demora um pouco. Assim.
1.200.000 vai levar um tempo, né? Era melhor fazer o mantra do Prajnaparamita numa sílaba só. A gente conta aquilo rápido, assim, né? Então, essa era uma possibilidade, assim, né? Dado os tempos de degenerescência, a urgência de tudo, né? Assim, mas aí, de repente, a contagem também se amplia, né? Aquilo não basta 1.200.000, aquilo precisa 6 milhões. Enfim, dá tudo a mesma coisa. Então, na verdade, não é uma questão de contabilidade, né? Mas a contabilidade, ela dá um sentido, ela diz alguma coisa, porque, essencialmente, a contabilidade nos diz assim: eu preciso muitas vezes acessar essa forma de ver, até que de repente se abre uma visão de que aquilo é assim, né? Vamos dizer, vamos pegar uma experiência comum, né? Uma experiência comum que todo mundo tem esse contato, né? Para explicar essa questão da mandala, da paisagem, de novo, né? Vamos supor que vocês tenham, assim, vocês estão na escola e tem os colegas todos, né? Aí vocês olham para um, olham para o outro, olham para o outro. De repente vocês olham para um e alguma coisa acontece, assim. Mas a pessoa volta para casa, aquilo segue. De repente olha de novo, aquilo acontece. 1.200.000 vezes depois de olhar naquela direção, tem uma alteração de visão, assim, né? Uma alteração de visão. A pessoa não olha mais para o outro, assim. Aquilo é algo que se instala. Então, a outra pessoa, ela ganha tem uma conexão que a pessoa não pensa, mas agora eu estou olhando e vendo de uma forma especial. Não, aquilo é natural. Aquilo é assim. Então a mandala, ela está em vias de se organizar, né? Na verdade, a mandala termina se estabelecendo quando o casamento é celebrado, né? Porque aquilo conserta tudo. Então, essa pessoa e essa pessoa, diante de toda a comunidade, eles declaram que, enfim, eles se amam, se não tem ninguém com uma reclamação mais grave, né? Então, eles estão casados, tudo bem? Aí todo mundo, e pronto, o casamento está feito. Então se estabeleceu a mandala. Aí todos olham com aquele olhar, aquilo se estabeleceu, entende? Assim. Então a mandala é crucial. Vocês podem imaginar a distância que existe entre a mandala se estabelecer e um olhar furtivo, assim, no meio da aula, assim, olhando para o lado, assim, né? É uma longa distância, né? Então nós estamos na etapa do olhar furtivo. Nós estamos nessa etapa, assim. A gente dá uma espiadinha e não consegue ver bem, né? Assim, nós estamos nessa etapa. Então a gente vai precisar olhar muito, assim, pro mundo ao redor, né? A gente vai precisar olhar muitas vezes até que vai surgir essa conexão clara, né? Essa conexão então se estabelece. Assim, esse é o Prajnaparamita. A gente vai precisar essa intimidade com o Prajnaparamita, né? Isso é só no Sansara. Nessa parte não. O Sansara é pedra. Mas aí, infelizmente, o Sansara é amplo. É que a graça significaria um movimento de Lung, né? Movimento de Lung. Então, esse movimento de Lung, num certo momento, ele pode se estabilizar, né? Aí a gente teria que ver se isso perdeu a graça, a transição para dentro disso, ou quando nós estamos dentro disso não tem energia, né? Aí quando nós estamos dentro disso, a energia surgiria como uma ativação do olhar. Então, se o olhar se estabelece, ele tem uma ativação, né? Não é necessário que tenha um Lung num sentido intenso, assim, que marque uma diferença entre um momento e outro, né? Aí a gente, por exemplo, nós estamos olhando o Sansara
E não é nada excepcional, mas a gente está completamente envolvido. O Lung nem sei como dizer, ele é totalmente absorvente, porque a gente simplesmente vê tudo separado. E esse Lung que produz a mente que opera de modo separado, ele dominou. Ele domina naturalmente. Então esse processo nas mandalas vai ser parecido. Ou seja, o Lung, ele se estabiliza. Então esse é o ponto, né? Então, durante um longo tempo nós acreditamos que o foco é a mente. Aí nós vamos entender energia, nós vamos descobrir que a energia realmente é crucial. E depois nós vamos entender ainda mandala, que vai oferecer a naturalidade. É como se fossem tipos de operação da própria mente, né? Mas a gente não tem como penetrar na energia se não penetrar na energia. Não é uma questão de mente. E não tem como penetrar na mandala se não penetrar na mandala. Então, quando nós vamos olhar essas instruções, é importante que a gente entenda que são outras operações. Outras operações. Se a gente entender essas operações e for capaz de entrar nisso, tudo bem. Se a gente não entender essa operação, não for capaz de entrar nisso, tudo bem também, né? Mas não aconteceu. Quando a gente inicia o caminho, a gente tem essa sensação de que eu tenho, agora eu sento e ponho a mente aqui, agora eu olho isso e vejo isso e sustento isso, e agora eu sustento bem firme, e se eu ficar bem firme muito tempo, dá um... Isso é iluminação. Não adianta essa mente. Não vai adiantar. Assim como quando numa aula se estuda um texto, se tem uma prova para ver, teria algum termômetro para a gente saber assim, ó, estou no caminho, já consigo perceber essa questão da energia ou da mandala? Vamos dizer, eu acho que é só fazendo mesmo, né? Mais ou menos vai entender. Vamos dizer, a gente consegue avaliar se a nossa mente está flutuando, quando ela flutua, né? E a gente consegue ver se a gente está movimentando a energia ou não. A gente vê. A gente também vai reconhecer se o que nós estamos olhando em volta é separado de nós ou brota de uma forma coemergente, assim. A gente veja, a gente opera livre dentro dessa coemergência, né? E nós ainda vamos ter esse obstáculo da identidade. Ou seja, uma outra operação da mente que está por dentro, mesmo que a gente veja de modo coemergente, é difícil que a gente olhe para a própria identidade e veja de modo coemergente e consiga se livrar dessa operação autocentrada ligada a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, né? Então a gente pode ter uma noção de que eu isso, eu aquilo, alguma coisa, mas ainda continua centrado em algum lugar espaço-temporal, né? Vai ter que olhar isso como uma operação particular da mente e ultrapassar isso também. Lama? Eu não sei se eu concluí a resposta, Eu concluí a resposta, Macarine? Mais ou menos? Agora, mais objetiva, né? Esse ponto, eu até respondo, né? Mas eu precisaria primeiro fazer uma ressalva. Quando nós ficamos examinando se a gente atingiu ou não, a gente tem um foco na identidade, né? Então é difícil a gente manter essa avaliação de modo puro propriamente. É uma coisa difícil de manter, assim, né? Às vezes nos próprios textos, mesmo que a gente esteja contemplando o Prajnaparamita, vendo coisas muito sutis, assim, isso é super delicado, né? Eu vejo essas discussões filosóficas, né? Elas chegam num ponto que fica muito difícil, assim. Por exemplo, eu ontem estava vendo um texto de Sua Santidade Dalai Lama sobre o Prajnaparamita, esse livro muito lindo, né? Então tem assim, aí tem uma interpretação. Nós consideramos que as coisas externas são realmente surgidas pela mente sem nenhuma base
ou elas têm alguma base. Então, radicalmente sem qualquer base. Então, a linhagem, a abordagem para Sangha Madhyamika é que ele não tem base alguma. Então, isso em si mesmo é problemático, porque já tem uma linguagem. A gente está apontando alguma coisa e dizendo que a base alguma. Então, o próprio conceito de se há base ou se não há base, por exemplo, se eu negar a existência de alguma base, eu estou usando o conceito de que possa existir uma base material. A própria linguagem. Então, não vem mais ao caso disso, se tem base material ou não. Aí eu estou olhando alguma coisa e avaliando. Como é que eu avalio se alguma coisa tem base material ou não? Então a introdução da questão ela já é perturbadora. Ela já é problemática. Porque eu teria que avaliar quais os meios que me permitem chegar a uma conclusão lúcida sobre se aquilo tem base ou não tem base. Porque se aquilo não tem base alguma, se a pessoa chegou a Rigpa, ela não só vai chegar à conclusão que não tem base, mas que nunca existiu base alguma. Então a própria questão não se coloca. Agora eu estou olhando para alguma coisa, não, você tem base, aquilo ali não tem base, outro tem base, outro não tem base. Então se alguma coisa tiver base, isso é um equívoco. Então a própria pergunta ela está dentro do samsara. Então melhor não respondê-la. Então a afirmação de que na abordagem aquilo não tem base, o conceito de base ele é uma perturbação. Então eu não posso confiar naquele conceito. Ele eu uso um conceito de samsara para testar que eu estou fora de samsara. Mas eu não consigo olhar com outro olho. Eu não olho com o olho de Rigpa, eu olho com o olho de samsara para ver se aquilo está dentro do samsara ou não está. Aí já não dá, aquele olho não serve. Então essas questões são super complexas. Então quando nós estamos também avaliando a nossa própria identidade, a gente tem coisas embutidas dentro disso. Mas está bem. Então a gente avalia, mas é bom que a gente tenha essa crítica ao próprio processo de avaliação. Aí tem alguns mestres que vão mencionar isso de forma muito incisiva, né? Porque eles vão dizer a contemplação não se dá nesse ponto. Então é melhor a gente não avaliar se nós estamos indo bem ou não. A gente simplesmente vai focando os temas da prática, né? E vai ultrapassando as coisas. Nós vamos gerando lucidez, né? Mas se a gente tiver um cabide que corresponde à nossa identidade, ao qual eu começo a pendurar qualidades referentes a ela, mesmo que seja a dissolução dela, eu estou ligado àquele conceito. Aí é difícil escapar daquele ambiente mental onde o conceito faz sentido. O Macarini, quando fez a pergunta, ele usou o verbo: é possível a percepção da energia e da mandala. Mas eu penso que uma coisa que poderia ajudar é pensar na percepção como um sentir e não uma compreensão. Eu vejo que o sentir ele está sempre dentro de uma paisagem no qual o sentido tem algum significado. Se eu tiver... Então, essa paisagem que é o ponto. Lama? Por favor. Por exemplo, me veio assim, se a gente está diante de uma casa vazia, abandonada, né? Aí, de repente, bate a porta. A gente pergunta, quem está aí? Né? Assusta assim. Aí a gente olha e vê que foi o vento que bateu a porta. Né? A gente vê, não tinha ninguém. Então a pergunta não faz mais sentido. A gente só perguntou quem está aí porque a gente pressupôs que tinha alguém. Né? É isso, né? Esse é um bom exemplo. Aí a gente vê, não tem ninguém. Tinha um pressuposto, né? A pergunta é sempre coemergente
com os pressupostos todos. É isso mesmo. E talvez eu possa compartilhar a minha experiência do retiro agora de 3 meses, né, que eu estava focando exatamente esses 12 pontos no retiro inteiro, né? E também o Sutra do Diamante, que eu levei o áudio do Lama do retiro de verão falando sobre os 12 pontos, e tinha a sugestão do Lama de estudar o Sutra do Diamante junto, né? E então foi bem interessante porque eu fui contemplando isso, né? Logo no começo do áudio, o Lama diz: a gente pode sustentar essa energia, o mudra, né? Manobrando as coisas ao redor, ou sustentar de forma autônoma, né? A gente reconhecendo essa energia primordial, a gente pode tomar refúgio nisso. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, bom, se é a melhor coisa que nós podemos fazer, eu vou fazer isso, né? Fiquei fazendo isso. Aí eu contemplei também os outros pontos todos, mas basicamente eu ficava fazendo isso. Aí às vezes eu contemplava, por exemplo, quando eu vi o ensinamento de Dharma Mega, né? Tentava contemplar aquilo, às vezes cansava um pouco e eu voltava, estava sentindo a energia, né? Eu achei muito maravilhoso assim quando o Lama passou lá e transmitiu uma coisa que eu já sabia desde muito tempo, mas eventualmente não dava o devido valor, né? Que era esse ponto da energia. Eu falei, nossa, eu estava sentindo como um lung só, essa energia, esse brilho no olho, né? E aí eu falei, é isso que eu estava fazendo. Então, numa situação de retiro, aquilo vai acumulando, né? Aí o olho vai ficando assim. Mesmo quando eu deitava, eu estava assim, né? O tempo todo assim. E aí, quando o Lama falou sobre os 5 lungs, eu vi, nossa, eu estava no caminho certo. E por uma energia de hábito, eventualmente a gente fica achando que está faltando alguma coisa, que tem que contemplar alguma coisa cognitiva, né? Aí eu falei, não é isso, né? Aí agora eu estou experimentando aqui nas situações da vida comum, do cotidiano, né? Quando eu estou embarcado no samsara, com alguma coisa assim da família ou qualquer coisa, aí esse brilho no olho, se eu faço surgir, aquilo some completamente, né? Então, eu estou me familiarizando assim com isso, né? E aí ficou claro, assim, esse brilho no olho, ele é fora do tempo, é uma coisa que, como o Lama falou, na morte também tudo se apaga, isso continua, né? Aí eu tenho me familiarizado assim com isso, né? E o Sutra do Diamante ajuda, né? Que ele já fala tudo. Ele fala isso, né? Para não ter concepções arbitrárias de coisas, a gente olha aquilo tudo como arbitrário, né? Já fica assim também. Ultrapassar olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, né? Ou ser capaz de operar a mente além de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato e mente. Isso é super, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí eu queria, por fim, oferecer essa aspiração de também viajar e fazer cursos como alguns tutores têm feito. Com certeza. Né? O Sutra do Diamante fiquei bem familiarizado também, né? Que bom. Poderia ser uma coisa, né? Que bom. Tá bem. Obrigado. Obrigado. A gente está conversando por enquanto, né? Arrumando o foco para seguir, né? Se alguém mais quer falar alguma coisa. Eu conheço muita gente que não sabe ler, né? Não consegue ler ou não tem hábito de leitura. E às vezes eu fico pensando assim, para continuar no caminho, que tão necessário é estar lendo que os livros, tudo isso que os mestres trazem, ou já fazendo essas meditações, essas conexões assim, também pode chegar lá? Ou... Pode. No tempo que nós estamos vivendo, a leitura ela está complementada com muitos outros elementos, né? Por exemplo, esse retiro ele não só está sendo gravado, como ele vai ficar disponível, né? Então a pessoa pode assistir essas coisas assim, né? Então isso é uma boa coisa. Tem áudios, né? Tem audiobooks também. Aquilo é uma coisa possível da gente
fazer outro acesso, né? Também tem, hoje eu já vi assim, o irmão Adriano, que está lá em Brasília, ele perdeu a visão. Ele era nosso amigo desde aqui. Ele é laçalista, né? Ele tem esses programas agora no computador, né? Ele manda um e-mail, o e-mail é falado para ele. Então tem esses programas de voz, assim. Então mesmo que a pessoa não saiba, se ela conseguir apertar algumas coisas ou entender algumas coisas, ela ouve. Então o computador se relaciona com a pessoa por som. Essencialmente o nosso ponto é meditação mesmo, né? Se a gente tiver algumas instruções e for seguindo, a nossa aventura é como andar. Aqui a gente vai tecendo esses detalhes todos, porque a gente está num encontro de pessoas que não só querem transformar suas vidas, mas querem ajudar os outros, né? Então a gente vai olhando isso, é como se fosse uma overdose, né? Nós vamos tomando alguma coisa muito mais do que a gente é capaz de tratar, mas com isso a gente estabelece uma visão. Essa visão nos ajuda depois a andar num pedaço pequeno, que é o foco da nossa prática, sem perder a visão do conjunto, que é super importante a gente poder dar um traço, né? Dar um pequeno trecho, sem perder essa visão de conjunto, mantendo a visão de conjunto mais clara, né? Nama. Por favor. Eu tenho, sei lá, criei para mim, né, como uma referência de caminho, como uma bússola, o tanto de sofrimento que eu estou atraindo para a minha vida. Né? Quer dizer, quando eu percebo que alguma coisa está trazendo esse sofrimento, eu paro e olho para ela. Se a gente puder olhar antes, melhor, né? Para saber que está saindo fora do caminho. Mas mais ou menos eu faço isso. Então, quem está olhando de fora pode até achar que eu estou vivendo um sofrimento, mas eu não estou sentindo assim. Então, é pessoal de cada um. Né? Pessoal de cada um é redundante, é bom, né? Mas a minha bússola é essa, né? Às vezes até um sonho te mostra, né, que você está indo numa direção que não é o nosso caminho, que o nosso caminho não é de sofrimento, né? É de plenitude. Né? Então, às vezes a gente para pelo caminho, fica olhando a paisagem, se distrai, né? E acaba atraindo sofrimento para a vida. Acho que é isso que a gente fez, né? Então, a minha bússola é essa, a quantidade de sofrimento que eu estou atraindo para a minha vida. É super sutil isso tudo, né? Complicado, assim. Mas, essencialmente, o caminho, ele pode ser um caminho de plenitude, pode ser um caminho de sofrimento também. Pode ser qualquer coisa, né? Porque a gente, enfim, pega aquilo que está na frente e transforma em caminho, né? Tem pessoas que só têm sofrimento como opção. Então, é como se Chenrezig vem e diz, ok, o seu sofrimento serve. Eu vou lhe ajudar a utilizar o seu sofrimento para avançar, né? Aí tem outras pessoas que têm uma visão ampla, elas têm uma possibilidade de construir coisas positivas, né? Aí aquilo também serve como caminho. E tem outros que estão com altos e baixos, que a maior parte das pessoas, né? Períodos maiores, períodos piores. Aquilo serve quando está tudo melhorando, serve quando está tudo ruim, e serve também a contínua oscilação das coisas, né? Então a gente vai transformando assim. Mas é uma habilidade sua, assim, né? De encontrar, ou seja, evitar as coisas negativas, evitar construir o que é negativo, mas eventualmente o que é negativo foi construído, aí utilizar aquilo, reduzir pela própria lucidez o impacto do sofrimento. Isso é uma qualidade de prática, quando a pessoa olha o sofrimento e ela não tem aquele impacto todo devido à própria realização, à própria lucidez que a pessoa já desenvolve, né? Isso é maravilhoso. Então eu vou
fechar os 8 itens, mas com assim, acelerando para a gente ir adiante, né? Então, a primeira coisa que eu diria assim, muito importante, retomar isso, né? Retomar esses 8 itens, assim, olhar de novo, porque nós precisamos desenvolver, para cruzar esse ponto, a gente precisa desenvolver a compreensão da mandala Vajra como mandala, senão a gente não vai cruzar. Uma coisa assim. É tão simples isso, assim, é tão limitante quanto, por exemplo, se a pessoa não for alfabetizada, ela não conseguirá ler os livros. Não tem como. Não tem como. Pode dar os livros, empilhar os livros, dar uma assinatura de livros, dar um bônus no Amazon.com, qualquer coisa assim. A pessoa não lê. Não tem como. Aí nós, por exemplo, mesmo que a gente tenha um pouco de habilidade nesses 8 itens, se nós não desenvolvermos a visão da mandala, a nossa prática vai ser dentro do samsara. Por quê? Porque a gente senta para praticar, não tendo a mandala Vajra, nós estamos dentro do samsara. Essa é a nossa experiência. Então, esse é um ponto super interessante, assim, porque a mandala Vajra, ela é coemergente. Se a minha experiência não é coemergente com a mandala Vajra, o que é coemergente com a minha experiência? É a separatividade. Se nós estamos dentro da visão separativa, os objetos são vistos com propriedades em si mesmos. Nós observamos a energia dos objetos e tentamos sustentar coisas de um certo tipo, de um certo modo. A energia, ela já não está vindo de uma forma autônoma, ela vem pela relação com os objetos. Ou então eu gero uma qualidade de chamata. Essa qualidade de chamata, assim, eu amorteço o samsara. O samsara fica um pouco cinza. Eu gero uma estabilidade, mas o samsara cinza, ele é separado de mim. Eu não consigo ter a experiência da mandala Vajra no sentido de que tem uma coemergência com relação àquilo. Esse é o ponto. Então a gente vai precisar trabalhar até que a noção de coemergência ela brote não como uma lembrança, não como alguma coisa que eu sou capaz de falar e descrever, mas como alguma coisa que vem por dentro dos olhos, né? Eu estou procurando uma expressão para esse fato que eu vou explicar para vocês, assim, 2 opções de expressão. Uma é assim, a gente pensa com os olhos, né? Essa é uma expressão, assim. Então os olhos pensam. Então nós temos que chegar dentro dessa região. Como é que a gente faz os olhos alterarem a forma de ver? Outra forma de explicar é assim, a visão é uma operação da mente. O surgimento dos objetos é uma operação da mente. Essas 2 que são iguais, elas não dão o impacto da coisa como ela é mesmo. Elas não descrevem direito como é que esse fenômeno de fato ele... A gente explicando assim, isso não tem um impacto ainda do tamanho disso. Porque quando a gente diz visão, a gente pensa, é isso. Então, a visão e a mente, eu tenho um conceito limitado de visão, tenho um conceito limitado de mente. Se eu junto os 2, eu tenho um outro conceito limitado, que é visão e mente juntos. A gente olha para aquilo, isso é assim mesmo, claro, é isso. Então a gente não consegue ultrapassar
esse aspecto. Então eu pego duas coisas do samsara e junto, mexo bem pensando que vai sair alguma coisa que não é o samsara, sai um samsara. Então a gente precisa ter essa clareza de refazer finalmente. Que bom. Eu estava sem óculos, estou sem óculos há acho que 2 semanas ou mais. A boa notícia é que meus graus diminuíram um bocado. Por isso que eu estou bem assim. Né? Mas agora chegaram os óculos. Então esse é o ponto assim, né, que a gente teria que olhar com muito cuidado. Como se a gente tivesse que se aventurar por dentro disso, assim, parar, assim, ver e ao mesmo tempo seguir simplesmente olhando até o ponto que a gente reconhece que essa visão não é uma constatação, não é uma percepção. Ela não é uma percepção. Essa visão, ela está apresentando a operação kármica da minha mente de modo mágico, estabelecido. A gente consegue fazer isso depois de fazer muitas vezes em diferentes lugares. De repente a gente olha assim, tudo aquilo que a gente está olhando agora, nós já examinamos. Agora tem esse conjunto, não estou olhando um objeto, estou olhando outro objeto. A gente faz aquele olho assim de horizonte, assim, né? Visão que o olhar, a própria noção de olhar é um problema, né? Às vezes eu gosto de utilizar essa palavra em inglês, né? Gaze, porque os textos eles vão falar disso, né? A meditação tem um olhar. Quando eu digo a palavra olhar em língua portuguesa, eu já sei o que é olhar, então não serve. Então busca uma outra palavra, né? Só para dar pensar que ali tem alguma coisa a mais, porque tem, entende? É como mudra. Então, vamos esquecer então o olhar. O olhar tem um mudra. Então, a gente bota uma coisa misteriosa assim, né? E tem um mudra. Ele tem como que vamos usar uma palavra pesada, tem uma maldição dentro. O nosso olhar tem uma maldição dentro, que se propaga por dentro dele. Agora eu vou parar, eu já olhei tudo. Agora eu vou usar esse olhar que tenta ultrapassar o olhar comum. Nós olhamos assim. Não tem nada no campo visual, que agora eu observo inteiro, de um ponto ao outro, eu observo esse campo visual. Não tem nada que eu já não tenha analisado e visto como surgido de modo luminoso, com aparência vajra, ao mesmo tempo vazia. Agora eu escapo de observar uma coisa e eu vejo o conjunto delas apresentando isso que está me iludindo desde os tempos sem início. Então a gente abandona um foco, uma visão, porque a visão, assim, agora eu olho a Teresa, assim, né? Agora nós vamos fazer a Teresa desaparecer. Imagina se funciona isso. Nós vamos ter que explicar isso, não está filmado ainda. Alguém mais magrinho, vamos tentar assim. Mas é assim, aí nós olhamos, quando eu estou olhando só a Teresa, é como se eu estivesse congelando todo o resto de forma separativa, entendeu? Aí eu pego só ela assim. Aí eu tento alguma coisa, né? Aí vamos supor que a gente chegou a uma conclusão: Teresa é vazio, né? Leve, incrível. Essa é uma boa meditação, né? Estou vazio. E a gente
natureza é luminosa. Isso é uma boa, isso está super luminosa. Né? A gente vai olhando desse modo e então a gente vai olhando elemento por elemento. Mas agora nós abrimos o olhar, usamos esse mudra do olhar aqui. Aí a gente vê que a coletividade das coisas, ela é assim. Então isso nos dá um meio passo em direção ao mandala, né? Aí a gente faz assim, a gente para, agora a gente para assim e usufrui essa mandala e se admira dela e se espanta com ela. Esse aspecto, nós contemplamos isso assim, né? Aí nós podemos estender essa mandala, porta adiante da porta, em todas as direções. A gente vai entender que realmente, em qualquer direção que eu for, eu estou me defrontando com alguma coisa que parece separativa e não é. Aí eu adquiro o olho da mandala. Só que a gente precisa estabilizar esse olho da mandala. Só depois de estabilizar o olho da mandala que a gente pode falar de presença. Porque a diferença entre eu ficar parado em silêncio, em chamata, ou ficar parado em silêncio na presença, é essa, é o que tem em volta. O que tem em volta é uma coisa super abstrata. Se eu não conseguir entrar nessa região, não tem como. Eu acalmei a minha mente no substrato da mente ordinária. Ela é Vijnana. É assim. Eu simplesmente acalmei a mente. Se eu acalmar a mente no substrato da mente ordinária, eventualmente, se eu morro, eu posso ir para os reinos da mente estável, chamado reino dos deuses sem forma. Assim. Quando a gente retomar o contato, ou seja, aí vem essa descrição, né? Quando o karma que me leva a essa condição, porque é uma disposição mental condicionada. Quando o karma correspondente a isso se esgotar, a gente vai abrir o olho e observar as coisas ao redor. E as coisas estão iguais. A gente retoma o samsara básico, ainda com a sensação de que a gente perdeu tempo. A gente ficou 2 eons parado ali e não deu certo. Faltou alguma coisa. Situação grave. Lama, tem uma coisa que me ajudou bastante a perceber esse engano por dentro dos olhos, né, direto. Que a gente vê, por exemplo, uma palavra escrita, né? A palavra casa, por exemplo. A gente vê aquilo, a gente não consegue olhar aquilo como risquinhos, assim, né? Porque se fosse em chinês, por exemplo, a gente não saberia que é casa, né? Mas aí aquilo são risquinhos, né? E por uma construção toda, por um aprendizado difícil durante a infância, né? Até aprender aquele código todo, a gente estabilizou a tal ponto que a gente olha e não consegue ver outra coisa, ver casa, assim, direto, né? Mas é construído, né? Eu acho que é interessante esse exemplo que tu trouxesse, né? Ou seja, os textos, eles são um bom elemento para a gente contemplar, né? A gente está contemplando aqui coisas visuais, imagens, manchas de tinta, né? Mas se a gente olhar um texto, aquele texto nos faz viajar por dentro do nosso samsara direto, né? A gente vai olhando aí, ele estava viajando por uma estrada sombreada de montanha, com curvas, com o perfume dos bosques e com o ruído dos insetos. Já está meio assim, já está gostando, nós já estamos achando aquilo lindo, assim, né? Aí de repente, acessando as nossas estruturas, acessando o quê? Nós estamos viajando por dentro do karma.
o escritor nos faz viajar por dentro do karma. Vai viajar por dentro do quê? Tu abre o livro, não tem nada. Nada. Se a pessoa não conhece aquela língua, não sai nada dali também. Não tem essa ligação daquelas palavras com o mundo interno, né? O mundo do karma mesmo, né? Mas isso não só é assim para a palavra escrita, mas para o som. Nós estamos falando aqui, o som parece que surge dentro e produz alguma coisa. A gente não vê ele surgir dentro, a gente só vê as coisas que ele está produzindo. Então se diz que a palavra é Vajra, o som é Vajra, as imagens são Vajra, é tudo Vajra. Situação maravilhosa. Como? Ali, o que está falando? Quando a gente está em meditação, estou olhando um determinado objeto. E dali começa a produzir outras coisas, outro tipo de visão para aquele mesmo objeto. Por exemplo, vai ficando como se estivesse, às vezes fica tudo muito escuro, às vezes muda as tonalidades de cor. Eu estou sendo arrastada, Lama, ou eu estou entrando mais profundamente na meditação? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque a experiência, ela está mudando. Tu pode olhar essa experiência de uma forma profunda, como se estivesse aprofundando a meditação, mas tu pode olhar de uma forma onde esse fenômeno em si mesmo, ele parece alguma coisa. Aí pode ser às vezes esteja... também encantar e você ficar preso naquele encantamento do que teu olhar está vendo. Eu acho uma coisa bem interessante ou contemplar a visão, que o fato da visão se produzir não é alguma coisa que seja automática, né? Por exemplo, eu posso produzir aquela visão, de repente a visão começa a borrar e vai desaparecendo. Exato. Porque se eu não tiver a posição da mente acompanhando e produzindo significado a partir da luz que brota, eu começo a produzir as imagens através de outros processos. Porque o produtor de imagens, ele não precisa estar conectado ao... vamos dizer, essa mente que produz as imagens, ela não precisa estar conectada ao estímulo sensorial da luz. Então a gente não conseguia imaginar. Não conseguia projetar uma casa. Não conseguia sonhar. Então essa mente que produz as imagens, ela não é alguma coisa que simplesmente a luz que entrou pelo olho e mexe lá dentro. Não é isso. E eu noto que às vezes também em meditação eu tenho dúvidas se eu também não estou sendo arrastado, quando aquela forma vai se produzindo várias outras formas daquela ali. Por exemplo, eu estou olhando, ontem eu estava olhando, comecei o foco olhando numa flor. Daqui a pouco vi que era uma outra coisa, mas outra coisa, e brotavam várias coisas daquela forma. É assim. Então a gente vai contemplando isso, vai vendo a nossa visão muito mais profunda, algo muito mais profundo do que inicialmente a gente olharia assim. Então isso é super importante. Agora aqui vocês vejam que tem as coisas sutis, as coisas muito sutis, né? Nós vamos olhando diferentes níveis de operação da mente atrás, né? Então agora, de repente, a gente não está mais olhando essa mente discriminativa como o foco, né? Que discriminar. A gente incorporou energia, agora incorporamos esse aspecto da mandala, que é super importante. Lama, uma perguntinha com relação ao que o senhor está falando, que assim, para o praticante, esse iniciante, que não conhece muito a linguagem do budismo, a gente estava falando Vajra, assim, é a mesma coisa, porque a gente muitas vezes tu fala uma palavra e eu não sei o que é aquilo, o que significa. É que nem o Prajnaparamita, eu comecei a entender ontem, né?
que tu explicaste, tá? Agora eu tenho uma outra visão e estou entendendo o que é. Mas há recém há pouco tu estava falando Vajra, eu esperei antes de perguntar e entendi, né? Coisas de tudo a seu tempo. Sim. Mas para iniciante, assim, eu sinto essa grande dificuldade assim com as palavras, né? Para a gente poder justamente ter os 8 passos, assim, de tu poder identificar a palavra e a imagem, né? Que o Pilo traz para a gente. A gente utiliza, eu tenho usado esse método, porque eu não tenho outro método mesmo para utilizar, né? Então, quando eu comecei a viajar, eu chegava numa cidade e dava uma palestra introdutória. Aí 108 visitas depois, essencialmente eu tinha que dar sempre uma palestra introdutória. E aí? Aí começa a surgir o SEB. Por quê? Porque eu dou uma palestra e aspiro que aquilo que foi falado seja mantido como um grupo de prática e de estudo, de maneira que quando eu chegar outra vez eu posso dizer outra coisa, né? Aí com o tempo, dentro de uma sala tem pessoas que já ouviram muitas coisas e tem pessoas que já ouviram e praticaram e foram estruturando, enganchando aquilo, né? E tem pessoas novas. Aí eu vi também que mesmo que a pessoa ouça coisas que ela não entende totalmente, essa dúvida ela é interessante, né? Especialmente quando a gente está dentro de um grupo, porque a gente não entendeu, mas a gente vê que outros entenderam, né? Diz, ali deve ter alguma coisa, né? Deve ter, senão é uma conversa de louco, assim, né? Não, mas então as pessoas estão enlouquecendo de forma organizada, assim, então aquilo fica como um desafio para a gente, né? A gente gostaria de avançar, né? Eu não consigo. É a dúvida que eu estava hoje de manhã, por isso que eu perguntei, aí, vamos em frente ou vocês já estão intoxicados? Né? Assim. Então agora eu estou fazendo uma ambientação para poder seguir adiante. Só um comentário, claro, eu não quero ficar atrasando ninguém, assim, ficar perguntando, até porque o que se aprende tem que ser na sanga mesmo, né? Mas com relação justamente ao que tu estava falando, assim, de como a imagem e assim, quem não lê, por exemplo, que nem ele está falando, tem que ouvir tudo a seu tempo, né? Eu acho Agora aqui dentro tem esse método também que a gente segue nas salas. Então, se vocês estão estudando a roda da vida, tem um momento lá que a natureza Vajra é apresentada, né? Dentro do texto, a gente comenta aquilo, estuda aquilo. Aí, para pessoas que estão fazendo o estudo regular, elas têm essa possibilidade de fazer estudo regular. Tem a possibilidade de fazer um curso sobre a roda da vida. Aí, os vários tutores, eu tenho pedido para eles darem esses cursos, eles têm dado. E isso é uma boa coisa. Além disso, tem a possibilidade da pessoa não fazer nem curso, nem o estudo regular, mas entrar num programa de treinamento. Então, com um tutor, ela tem uma pessoa que ajuda ela a raciocinar e removendo as dúvidas. Então, a gente está trabalhando nesses 3 níveis, para encontrar sempre uma opção que a pessoa possa seguir. E esse acompanhamento pelo tutor pode ser feito pela internet, pelo Skype, pode ser feito assim, né? Então, a gente vai ampliando as possibilidades, porque esse método, por exemplo, de chegar e falar e ir embora, esse método não serve, não é suficiente, é completamente, vamos dizer, inapropriado, não tem como. Mas quando a gente cria uma estrutura como ela está existindo agora, aí é uma boa coisa. Ainda tem material na internet que a pessoa pode olhar de novo, de um modo aleatório, né? Porque uma coisa que a gente percebe é que tem uma componente claramente aleatória dentro de nós, né? A gente se interessa num momento, no outro momento se desinteressa, e nós somos um pouco selvagens, né? A gente gostaria de desenvolver o nosso próprio método, né? Cada um busca desenvolver o seu método, ele pega uma coisa daqui, uma pouca dali, encontra o seu método, ele vai indo. Mas no meio disso ele sempre é muito comum a pessoa se sentir beneficiada em conversar com alguém. Então tem os tutores, facilitadores com quem as pessoas conversam. Elas vão indo, lá pelas tantas, elas vão encaixando assim. Se elas não encaixarem, talvez elas descubram algumas coisas interessantes. Aí nós roubamos da pessoa as coisas interessantes e botamos no método, a gente vai indo assim, né? Vai fazendo alguma coisa que vai crescendo com o próprio andar, né? E vai pensando assim.
ontem nós estávamos num encontro, assim, teve, precisamente, ficou a tarde inteira. A gente ficou pensando como fazer melhor. Como poder fazer as coisas funcionarem melhor. Eu acho maravilhoso que uma escola, por exemplo, os professores se juntem para pensar como fazer melhor, né? Isso não é uma coisa muito comum. E não só é raro isso, como é raro a gente poder se juntar assim e o olho brilhar com essa aspiração de andar melhor, não ser simplesmente uma reunião burocrática, assim, né? Alguma coisa que diz respeito, que termina a gente fazendo outras coisas e melhorando o nosso funcionamento. A gente está dentro desse processo. Então, um microfone para a Heloísa, por favor. A questão da visão é algo que me interessa profundamente. E se eu tiver a oportunidade agora de compartilhar a respeito disso, uma época eu fiz um curso de desenho e é o que me deu fundamento para a fotografia, porque no desenho a gente precisa aprender a interpretar sombras, imagens, e o cérebro, ele te engana. Então, por exemplo, você faz um desenho, copia um desenho de cabeça para baixo, ele sai muito melhor. E aí, mais tarde, eu incorporei isso na fotografia ao longo dos anos. E quando minha primeira viagem ao Butão, que eu fui parar de repente numa corte, né, onde que era uma coisa religiosa, maravilhosa, de teor pulsante mesmo, do Vajrayana, foi a primeira vez que eu senti a vontade de fotografar a energia da dança. E como fazer isso com um aparelho. E ainda mais um aparelho digital, que até então a fotografia ela era analógica, era um amor pela composição. De repente eu entrei na era digital, tomei birra daquilo, assim, eu comecei a criar uma aversão. Ali foi um portal. Eu falei, bom, eu estou com muita habilidade aqui tecnológica, eu vou retratar energia. Depois que eu fiz isso, que foi um evento muito especial, eu quando olhei para as imagens, eu achei que eu tivesse enlouquecido. Eu achei que eu tivesse perdido. E não era? Não, eu deixei... Eu deixei as imagens quietas durante meses, e depois, quando eu tomei refúgio no budismo, por algum motivo que até hoje eu não sei explicar, eu entendi as imagens melhor. Mas, assim, o que eu acho que eu gostaria de compartilhar como síntese é esse olhar, como a gente olha para as coisas, como procura o simbólico. Isso aí eu acho que é o lugar da própria poesia também. E a gente se cega, né, no dia a dia, a gente não consegue captar a poesia. Certeza, tem mais isso ainda, né? Tem a escrita e tem a poesia, coisa mais funda, né? Interessante. A Titi está fazendo esse curso, ela fez esse curso agora, acho que é pintando com o lado direito do cérebro, né? É isso, né? Ela fez agora. A gente tinha essa aspiração no SEB nos anos 80, no início dos anos 90, a gente teve esses cursos. Tinha a Big Maya que estudou isso, a gente dava introdução ao budismo através do desenho. E eu tinha essa aspiração que a Titi fizesse isso. Então, ela está vindo agora. Eu acredito que a gente vai poder fazer isso também. Lama, queria queria ouvir assim sobre, né? Ontem à tarde a gente fez a prática da meditação assim, e uma delas foi meditação caminhando, né? Não sei qual é o nome da meditação. Primeira vez que eu... Kim Rin.
Kinrin. E eu achei muito interessante, porque aí a instrução que foi dada, também esqueci o nome da pessoa. É o Zé Benetti. Esqueci o nome de tudo. E aí, assim, eu achei interessante que foi instrução dada para fazer chamata pura, né? E uma experiência totalmente diferente, óbvio. Né? E assim, queria ouvir assim, sobre isso, sobre essa prática, e eu achei muito, muito legal. Assim, fazer. Quer falar? Esse é uma prática do Zen, essa prática de caminhada, né? Assim, eu acho ela super interessante também, né? Porque, vamos dizer, uma tentativa de manter lucidez em meio à ação. Nós estamos em movimento, né? Isso é como uma chamata pura turbinada, né? Uma chamata pura parada é uma coisa, uma chamata pura andando é uma outra coisa ainda, né? É super especial. Eu vi a monja Koin introduzindo isso, não propriamente como Kinrin, mas como uma caminhada, né?